Boa noite, doutor Wagner Carreiro. Boa noite, Deixa eu ver, muito tá me ouvindo obrigado. bem aí? Tô te ouvindo bem aqui também? Vamos embora começar essa live aqui? Bora lá, pô, muito Ah, obrigado pela oportunidade. imagine, gente. Vou apresentar para vocês aqui agora, quer dizer, ele vai se apresentar para vocês. Doutor Wagner Carreiro, conte aí para a galera um pouquinho quem é esse brilhante arrematante. Então, primeiramente, eu quero agradecer, né, a enorme oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado, Fernando, pelo convite, a todos vocês aí que estão dedicando um pouco do tempo de vocês para acompanhar aqui. Estou muito animado com essa live, viu? Praticamente, minha carreira foi uma carreira na advocacia, né? Eu sou muito grato pela advocacia. A advocacia, ela me trouxe uma base bastante feliz que me permitiu aí ingressar no mundo dos leilões de uma forma que quando eu me deparei com uma comunidade tão receptiva e tão fantástica, pessoas tão capacitadas e com mentes brilhantes, eu fui muito agraciado com esse jogo, com essa virada de jogo que a advocacia me permitiu me trazer a base necessária para poder ingressar no mundo dos leilões assim, com muita alegria mesmo. Sensacional, Wagner. E é exatamente isso, tipo assim, pra gente que é da área jurídica, né, a gente tá ali, e realmente desde criança a gente fala, não, o que que eu vou ser quando crescer? Advogado. Aí a gente passa pela faculdade, termina a faculdade, começa aquela agonia, né, de todo recém-formado, de passar na OAB, passei na OAB, quero montar meu escritório, quero advogar, quero fazer justiça, né, a gente sai da faculdade com aquilo lá, eu quero fazer justiça, e aí chega num determinado ponto que fala, não, aí eu preciso ganhar dinheiro, né? E aí a gente se depara com várias oportunidades, várias áreas, né, do direito para militar. E agora eu quero que você me conte exatamente isso. Quando foi que você percebeu sobre leilões de imóveis que você falou, cara, isso aqui é bom, vou fazer isso? Olha, é difícil eu dizer para você exatamente qual foi o time, mas uma coisa que eu me lembro é que na época dos Vikings ainda, quando o processo era físico, né, eu chegava no balcão das secretarias e lá tinha uma caixinha de madeira onde ficavam os editais dos leilões. E sempre me chamava a atenção, porque virava e mexia, a gente estava no fórum para pegar processo, para ir em audiência, estava sempre lá no balcão das secretarias e via. Então, eu sempre pegava, dava uma folheada, aquilo sempre me chamou muita atenção, mas nunca tinha, assim, não era o meu momento. E eu, para falar a verdade, eu nem gosto de me identificar assim como um profissional, sabe? De nada. Eu acho que eu me identifico mais como um estudante. Porque se tem uma coisa que eu faço desde sempre é estudar. Desde que eu entrei na escola com 3 anos de idade, com 4, não sei, até hoje eu nunca parei. Então, nessa busca uma busca realmente, uma literal busca de melhor desempenho na vida profissional e técnica e financeira também, chegou uma hora que eu tinha acabado de concluir aí um curso e eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer agora? E de repente veio a ideia de falar, poxa vida, eu sempre olhei para leilão, vou dar uma pesquisada nesse assunto. E foi onde eu comecei a pesquisar e logo de cara encontrei vocês da Smart e eu não pude deixar passar essa oportunidade mais uma vez, não. Chegou o meu momento, falei, agora eu abraço e não largo mais. Vou cair para dentro desse negócio. E aí você entrou na Smart quando, Wagner? Eu entrei na turma 19, foi em 2023, né? 2023. Aí eu fiquei um ano no DZA, né, que é a mentoria do zero à arrematação. No DZA eu tive a oportunidade, então, de fato conhecer o mundo dos leilões e eu fiquei encantado, porque o mundo dos leilões ele reúne uma série de fatores que quem está de fora não consegue vislumbrar. Você tem a parte técnica da análise comercial, você tem a parte técnica da análise financeira, você tem a parte técnica da análise jurídica e você tem o ambiente. Você tem as pessoas que te assessoram, igual você, o mestre Fernando dos Tubarões, você tem o Pierre, você tem o Renan, você tem o Pedro, pessoas que estão sempre dando apoio aí em todos os lados, né, que cercam o leilão.
e que vão nos direcionando, vão afiando o nosso machado, para que na hora que a gente for dar o golpe, ele seja certeiro, ele seja eficaz para conseguir o resultado que a gente quer. Sensacional. E aí começa ali, então, vamos supor, a gente faz aquela introdução no mundo dos leilões. Aí você chegou já a fazer as arrematações antes de entrar nos tubarões, você tinha uma casa de São José, tinha mais algumas, né? Sim, peguei. Logo na minha primeira arrematação, peguei uma casa que estava invadida, rapaz. Foi um desafio, mas com todo o apoio que eu tive, eu consegui aí, de forma amigável, fui lá, conversei com o pessoal, eles ocuparam a casa, roubaram tudo. Não tinha janela, não tinha nada, mas ainda assim foi uma oportunidade maravilhosa, consegui sair com um resultado super positivo, e foi uma primeira experiência assim maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E aí começou ali naquele percurso, né? Falou, bom, agora eu já vi tudo que podia acontecer de ruim, que eu achava que podia acontecer de ruim, já aconteceu. Então agora não é possível que aconteça mais nada de ruim. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Quando é que bateu os tubarões ali que você falou, cara, eu vou fazer isso, eu vou entrar nesse negócio? Então, como um arrematante amador, né, eu me via muito confortável com a arrematação na minha vizinhança, né, na minha cidade, ou nas cidades que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu tinha alguma intimidade. Mas eu via as notícias que o pessoal que já estava nos tubarões, que você especialmente falava de arrematações que faziam na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Goiás, em todo quanto é lado. Eu falei, nossa, peraí, eu preciso ter algo mais. Eu não consigo, do jeito que eu estou aqui hoje, dar uns passos tão ousados assim. Eu preciso ter uma base mais sólida. E foi aí que eu vi que era o meu momento de entrar nos tubarões para que eu pudesse fazer isso numa escala maior, com uma expertise maior, com mais segurança e sem tantas fronteiras, né? Sensacional, porque muda, é isso que eu queria saber exatamente, porque vamos pensar o seguinte, todo mundo fala aí, e eu acho que é o que povoa a cabeça de todo mundo, o mistério, né? O que que é esses tubarões? O que que tem tão diferente assim para poder ter tanto resultado? E a gente traz aqui toda quarta-feira o pessoal com resultado, você já tem resultado, já vamos falar dos seus, né? Mas assim, é legal passar um pouco para a galera com relação a isso, essa mística dos tubarões passa necessariamente, no meu ponto de vista, de um conjunto de um monte de mentes brilhantes ali, né? A gente tem várias pessoas com o mesmo propósito, querendo fazer alguma coisa, e aí a gente tem desde as aulas, que é toda quarta-feira, hoje a gente já tem uma daqui a pouco, então cada caso um diferente do outro, cada situação que vai acontecendo ali, e que vai abrindo nossa mente, e que aí entra um ponto que eu acho que é crucial para dentro da nossa área, né? Que é a área do direito. Ó, nós somos advogados. O que que muda? E eu vejo muito isso na internet, Wagner. A galera que é assessor, não. Você precisa de um advogado, você não pode arrematar sem um advogado. Aí a gente vem aqui e fala: olha, a gente tem que desconstruir a nossa cabeça de direito para poder conseguir ganhar dinheiro nos leilões. Porque nada mais é do que puro comércio. E o advogado é meio ruim de comércio, né? Mas, na questão da perspectiva, o que que mudou para você depois que você entrou nos tubarões? Olha, a perspectiva sob o ponto de vista do advogado, a mudança é muito grande. É porque o advogado, embora hoje as faculdades, as pós-graduações e os cursos mais modernos, eles já tenham uma pegada extrajudicial, vamos colocar assim, nós, de um modo geral, tentamos evitar ao máximo o contencioso. Lógico que tem coisas que a gente é obrigado a resolver de forma contenciosa, mas a nossa busca é sempre por uma alternativa que seja mais rápida, mais eficaz, que concilie os interesses de todas as partes envolvidas. E, via de regra, não é uma ou duas, não são duas ou três pessoas. Às vezes você tem casos em que tem 10 pessoas, 10 interesses distintos envolvidos, prefeituras e etc. E a gente tem que ter a sabedoria, a grande sacada de conseguir equilibrar isso daí. De fato, Fernando, eu acho que, embora o conhecimento jurídico ele seja um ponto muito positivo, que ajuda a gente a pegar casos até mais complexos, às vezes, que a gente consegue desenrolar alguns nós assim com mais tranquilidade,
sem precisar terceirizar, né, sem precisar contratar um advogado, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, uma pessoa que não tem a formação jurídica, se ela tiver uma base sólida, ela consegue ter um bom desempenho também. Mesmo que ela precise contratar um advogado. Até para poder fiscalizar o serviço desse advogado que vai atuar para ela. É bem por aí. E aí, como é que foi depois que você, ó, cheguei aqui nos Tubarões? Teve aquela nossa primeira parte ali de ambientação e aí naturalmente tem também o network. Como é que foi seus sócios aqui? Você já está com quantos sócios aqui nos Tubarões? Vixe, não sei. Tá com bastante, né? A galera é boa. Muito boa. É muito variado. Tem gente de todo tipo, de todos os lugares. Tem gente que mora fora do Brasil. Tem gente que é empresário, tem gente que é médico, tem gente que é arquiteto, tem gente que é advogado, tem gente que é dono de casa, tem dentista, tem tudo. Então, assim, é maravilhoso. É muito maravilhoso, porque é um ambiente muito rico. São pessoas que moram em lugares diferentes, com pontos de vista diferentes a respeito da mesma coisa, que a gente traz para o debate e aquilo cresce, aquilo soma. E são pessoas que botam a mão na massa mesmo e para conversar junto, bate o papo, igual a gente está fazendo aqui agora, a gente faz as nossas reuniões. É muito próspero, é muito bacana mesmo. Não tem como uma pessoa fazer parte desse ambiente e não sentir o resultado da soma. É natural. É igual a Laís, eu vi a Laís aqui. A Laís é terrível, né? O que ela tem de altura, eu vou falar para você. Ela tá ali o tempo inteiro ligada em 480. Meu Jesus amado. Então, Agora, e ela é sua agora mesmo sócia. ela tá reformando uma cobertura que nós compramos lá em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Ela que está cuidando da obra lá. Olha só para vocês verem, gente. Então, ó, o Wagner, para quem não, eu acho que a gente nem falou, o Wagner é meu conterrâneo aqui, nós somos vizinhos da mesma cidade. E apesar disso, ainda não nos conhecemos pessoalmente. É uma safadeza isso, mas tudo bem. Enfim, nós somos aqui da mesma cidade. O Wagner começou lá no DZA, na Smart, começou arrematando e é natural para a gente que está começando ficar dentro da nossa zona de conforto, pegar na nossa região. Não, ali eu conheço, ali eu sei que o bairro é assim, lá eu sei que o bairro é assado. E aí, de repente, agora você se vê reformando uma cobertura na cidade de Alvorada, que não faço a menor ideia de que lado fica. Né? Ó, é lá no sul, é para lá. É perto de Porto Alegre, ali, vizinho de Porto Alegre. Pronto. E aí, olha só para você ver como que abre assim uma perspectiva de negócio tão diferente que eu acho que esse é a grande sacada, né? A gente abre um leque de possibilidades para coisas que nós não nos permitiríamos sozinhos, né? Olha, eu vou ter que pegar lá e natural e às vezes eu não preciso nessa operação que você pegou em Alvorada tem algum sócio de lá, não? Não, Nenhum. nenhum. A Então, Laísa, somos eu, Laísa, o Flávio e o Felipe. e Um o de aí, ó. BH e dois do Rio e eu daqui de Jacareí. Tá vendo só? Então o pessoal daqui, pegando imóvel lá no sul, cadê? Não tem medo, vamos resolver, fazendo inclusive reforma à distância. Gente, vai buscar lucro aonde tem. É outra pegada o negócio. E aí, o que que diferencia, que é o que geralmente o pessoal vem e pergunta, né? Mas qual é a diferença que tem na mentoria dos tubarões? Eu falo, cara, eu não tenho a capacidade de te responder. Só sei que não tem como comparar. Porque o que a gente faz aqui é gerar um resultado que você vai pegar algo que você não teria condições de pegar sozinho ou que demoraria anos para concluir sozinho. Né? Então ali vai um para cada lado, um mata o jurídico, o outro mata o financeiro, o outro vai entender de como é que é o comércio lá naquela região, como é que é o mercado imobiliário lá naquela região, e aí as coisas simplesmente acontecem. E depois que você entrou, ô, Flávio, desculpa, carambola, eu tô falando, você falou do Flávio aqui agora, eu peguei o Flávio aqui, ó. É que na verdade eu tô tentando enxergar aqui e tá difícil para mim, viu? Vou fazer o seguinte, pronto. Aí, ó. Agora eu tô com vida aqui. Pelo amor de Deus, viu? Vou falar a verdade. Então, aí, o que que. Ó, tô perdendo um pouco do foco. Aí, o que que acontece? O Wagner, depois que você entrou para os tubarões, você já chegou a fazer quantas arrematações? Depois dos Tubarões eu fiz 6, mais uma foi cancelada. 6 arrematações. Pois é. E desse daí foi uma no sul, teve uma de São José do Rio Preto, né?
Teve uma São José do Rio Preto, duas no sul, uma em Porto Alegre, uma em Alvorada, Porto Alegre, Alvorada, São José do Rio Preto, Moca, em São Paulo, Osasco, São José e teve mais uma. E a A de gente não lembra Osasco foi mais. cancelada. É. Aí é que eu falo para você. Primeiro ponto é o seguinte, Wagner, qual dessas teve mais dificuldade? Rapaz, eu acho que não teve. Não teve, assim. Assim, todas elas foram muito autênticas, né? E porque cada lugar tem um jeitão, mas a gente tem uma segurança muito grande para fazer o trabalho, né? Desde a escolha do imóvel até a análise financeira, a parte da reforma, documentação, regularização, se for o caso. Então, assim, são trâmites necessários para cuidar de cada caso, mas dificuldade, assim, não vi. De verdade, não vi. Sensacional. E assim, como é que foi, por exemplo? A gente passa exatamente. Porque a gente vê que o negócio fica fácil quando a gente está preparado. Aquele negócio, né? Treino forte, jogo fácil. Vai Isso exatamente aí. nesse ponto. Teve aquela questão da desocupação do apartamento, então a gente pegou lá para fazer, falar com a moça que estava dando trabalho e não sei o quê, saiu. Nem precisou de missão na posse, nem nada. A gente Sim, parte daquele pressuposto que, ó, a ação a gente usa como base forte. Sentei do lado fora da mesa, vou resolver. E assim tudo vai ficando mais simples, né? E via de regra, quando a gente vê um problema, que inclusive a gente estuda vários deles, né? Da galera que está começando, que se arrisca por aí, é porque não teve ali o conhecimento para aplicar no antes de entrar na situação. Você evita de chegar numa situação complexa, né? Não com vai ali no certeza. embate. Com certeza. E pode falar. Não, uma coisa que eu acho bacana pra caramba é o final da operação é a venda, né? E quando você tem uma estratégia também alinhada nesse padrão de tão profundo, né? Um estudo bacana que te leva para estratégias mesmo que tiram os obstáculos, tiram as objeções. Hoje a gente está tendo, por exemplo, uma taxa de juros que às vezes pode dificultar alguém a conseguir uma parcela adequada. Em compensação, a gente tem estratégias até para isso. A gente consegue fazer alienações, às vezes, de forma direta. Então, existe todo um arsenal à nossa disposição para que a gente possa entregar o resultado desde o início até o final, concretizar de uma forma que as coisas fluam e seja leve, porque uma das coisas que é muito legal, que eu estou amando a arrematação, vamos colocar assim, de um modo geral, é a leveza que existe. Porque, embora você coloque bastante dinheiro, embora exista muita responsabilidade para você lidar não só com, às vezes, o ocupante, pessoas são famílias, né? Coisas que tem que ter ética, tem que ter respeito, tratar as pessoas com a devida dignidade, e existem também os outros interesses tributários, documentais, judiciais, é, toda essa parte. Então a gente tem que agir de uma forma bastante certeira, bastante correta. E quando a gente faz isso de um modo planejado, de um modo consciente, é muito satisfatório, porque é leve, é gratificante, e no fundo você entrega ali um serviço que traz de volta um monte de benefícios para a sociedade, não só para a gente, porque os leilões eles impactam a vida de milhares de pessoas positivamente, e isso é muito bom, é muito satisfatório. É muito legal, porque você parte do pressuposto, e é o que a galera realmente não entende, né? A gente tenta explicar, às vezes, para o pessoal, é difícil para quem está de fora entender. Mas a gente movimenta, nós como os arrematantes, né? Nós não somos aqueles que tiram e despejam as famílias dos imóveis, pelo contrário, né? A gente dá todo o apoio, todo o suporte, que é isso que você falou sobre a questão da dignidade. Olha, você está indevidamente aqui, você perdeu, ok, vamos te ajudar da melhor forma possível. E logo na sequência, entra lá o pintor, o pedreiro,
o vendedor da casa de material de construção, o corretor que vai fazer a venda, ou seja, você movimenta toda uma máquina onde você sim é responsável por contribuir para o sustento de milhares de famílias. Né? A gente está num ramo de atividade comercial que movimenta a economia brasileira. Né? Então a gente é uma estrutura de solução de problema. Desde o banco, da parte ideológica ali, de que olha, o dinheiro volta para o banco vai devolver o ativo para a gente, vai vender o ativo para a gente, vai voltar o dinheiro para ele fazer novos empréstimos e assim por diante. Eu estou fazendo uma venda agora de uma casa que a gente arrematou, inclusive fizemos uma aula nos Tubarões, uma casa que não estava averbada, em Itaquá, a gente chama até de Itaquá Questão, mas é Itaquaquecetuba aqui. E ali, tipo, vai vender para quem? Não sei o que, uma casa popular, 380 mil. Vendemos hoje. Por quê? Fizemos a averbação da construção, regularizamos a matrícula, deixamos ela apta para financiamento, porque o público ali era de financiamento, e agora fechou um casal que ainda vai casar, vai ser o primeiro imóvel deles, que eles têm uma renda até relativamente boa, mas só conseguiram aprovar o financiamento no Santander. Então, quer dizer, a gente tem até isso, né? A gente leva os nossos parceiros para proporcionar um negócio e aí a gente tem uma saída de venda, né? Que é Ah, aquilo que você com falou. certeza. Com Então, certeza. o que, que muda na nossa na perspectiva do nosso aumento de patrimônio, de qualquer coisa? É quando a gente tem todas essas ferramentas que a gente consegue fazer venda que os demais não conseguem. Por que, que eu tenho uma casa que é pior do que a outra, mais cara do que a outra e o cara compra a minha? Porque ele só consegue comprar a minha. Porque só eu sei fazer do jeito que ele consegue fechar, que ele consegue comprar. É muito legal essa parte. E pulando um pouquinho aqui, sobre seus sócios, né? Em algum outro lugar do mundo você teria possibilidade de conhecer pessoas de outros estados, pessoas magníficas assim que estão junto aqui, ó, vamos morder o sino junto, vamos brindar junto, para o bem ou para o mal, a gente está aqui para fazer acontecer. Como é que foi isso? De repente você está aqui num lugar onde você fala, cara, eu não conheço ninguém desse povo, e olha que povo legal. É verdade. Olha, eu vou falar para você. Eu hoje vejo o pessoal que está entrando no DZA, né? Que a gente está nos Tubarões, então a gente acaba fazendo parte de todos os grupos, o pessoal. A gente está sempre olhando todo o desenvolvimento do pessoal do início e acompanhando também o pessoal que está nos Tubarões. A gente tem uma visão geral do sistema inteiro que está ali em volta da gente. E eu sempre vejo o pessoal questionando isso. Poxa, eu vou cotizar, eu vou fazer sociedade, vou fazer parceria com a pessoa que eu não conheço, tem que fazer contrato, e a gente tem que puxar ficha, e isso e aquilo, tal, tal, tal. Olha, depois que você entra nesse ambiente, depois que você vê que as pessoas vibram na prosperidade, não existe escassez, não existe nem de pensamento, sabe, de nada. Não existe lugar para gente que não é de bom caráter. A verdade é essa, não tem lugar. É tão natural o envolvimento com as pessoas, o comprometimento que cada uma delas tem com você, e com o negócio, e com elas mesmas, e com o curso, e com o aprendizado, vai fazendo com que você se envolva naquela atividade, naquele ambiente, com aquelas pessoas de forma natural. Você vai simplesmente conversando sobre um assunto, daqui a pouco você vê que uma pessoa está vestindo a camisa e está jogando junto com você, até que você chega numa conclusão e essa conclusão é positiva e fala, poxa, está tudo certo, então esse aqui dá para a gente entrar e tem todos os fundamentos que a gente julga que são adequados para esse caso. Então, vamos lá, quanto custa? Custa tanto, e a gente pode fazer desse jeito, e quem vai? Aí, daqui a pouco, pronto, foi. É, É é muito, maravilhoso. é muito legal, porque parte do pressuposto, inclusive esse final de semana mesmo, eu estava conversando com dois amigos meus que são advogados da época da faculdade, antiga já, e aí eles querendo entender o que, que eu fazia, como é que era essa questão dos tubarões e tudo, e na hora que você tenta explicar, não tem, principalmente para advogado, mas como assim? E se morrer? E se o cara não pagar? Sabe, é inexplicável, não tem jeito de passar, de colocar na cabeça dele, só vivenciando. Falar, olha, não dá, tá bom, vamos falar de futebol, vamos falar de outra coisa. Não dá para falar sobre isso. É verdade, é verdade. É muito personalíssima essa experiência. Tem que estar dentro para viver, para sentir, porque senão não tem critério de comparação
com nada. Hum. E eu, Wagner, e exatamente por conta desses sócios aí, como é que tá seus resultados aqui nos Tubarões? Como é que você já está de retorno? Entre assim, do que você investiu, já conseguiu dobrar, já não? Já dobrei, e já investi de novo, e na hora que vier o resultado do que vier, vai dobrar a dobra. É muito gostoso, né? Essa Muito bom. situação. Porque é natural, e até mesmo para o pessoal que às vezes está em dúvida, que ainda não entende como é que funciona, eles pensam muito nisso. Ah, eu estou colocando tanto de dinheiro, esse dinheiro vai voltar. E aí eles já contam o lucro. A gente nunca consegue sobrar dinheiro. Né? Vendeu, já põe, já estou querendo, precisando pagar uma que eu já estou devendo ali. E aí o Verdade. negócio vai acontecendo e você não vê dinheiro nunca, mas o patrimônio vai multiplicando, a situação vai acontecendo, a gente está no mesmo jogo e aprende principalmente também a lidar no jogo sem dinheiro, né? A gente já sabe como explorar o máximo possível de crédito, como é que a gente consegue os parceiros ideais para cada operação. A gente não cansa ali de estar esclarecendo isso o tempo inteiro, né? E aí, para você, essa situação, então, tá sob controle. Sob controle. Eu vou falar para você, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ficar feliz em pagar imposto, rapaz. Eu amo pagar imposto agora. É, Amo pagar imposto. Quando tem que pagar o imposto de renda no ganho de capital, eu falo, olha que beleza. oh, meu Deus, viu? É muito bom, é bom demais esse negócio. É bom demais. Então aí, deixa eu só sintetizar aqui então para a galera que teve alguns que entraram agora no final. Inclusive, vou deixar a dica aqui, ó. Coloque nos comentários aqui para mim quem já é tubarão e quem ainda quer ser tubarão. Eu quero sentir o termômetro aqui e já vamos recapitular aqui, ó, o assunto aqui, o roteiro com o Wagner. Porque eu acho que parte desse, eu acho que o principal ponto que eu vejo principalmente para essa questão do jurídico, né? E logo no começo eu falava, ó, quem é advogado eu não quero que mexa com processo, vai fazer precificação, vai fazer o comercial. Quem não é advogado, bora estudar direito. Como é que foi esse começo para você? Vai? Quando eu falava isso, você sentiu o quê? Falava assim, é louco? Não, então, isso aí foi uma provocação que não teve jeito. Eu me lembro como se fosse hoje. No primeiro caso que eu peguei para analisar a parte jurídica, eu cheguei e apresentei assim uma espécie de parecer para você, né? Cheguei, Fernando, isso aqui eu resolveria desse jeito, assim, assim, assado, assim, assim, e falei um monte de coisa, e enumerei, e botei um monte de questão técnica, e um monte de objeções, e alternativas que a gente poderia fazer dentro do processo. Você mandou um áudio para mim dando risada no início, falou assim, ó, eu quero ver se daqui a um ano você iria resolver esse problema do mesmo jeito que você está resolvendo hoje. Porque é muito disruptivo, a verdade é essa. A gente sai daquela ideia de contencioso, a gente sai daquela ideia de processo burocrático, de lerdeza, de depender do judiciário, de depender de recurso. Aí tem um monte de fatores que envolvem isso para fazer as coisas de um jeito muito mais dinâmico. Lógico, às vezes você tem que ir para o judiciário, às vezes o leilão está acontecendo no judiciário. Mesmo assim, existem estratégias que a gente adota que foge do contencioso tradicional. E aí é diferente demais quando você tem uma visão do advogado e quando você tem a visão do arrematante. Existe uma diferença imensa entre esses dois universos diferentes. Eles se complementam, mas não se confundem. É muito legal, porque a gente fala, né? Quer discutir tese ou quer ganhar dinheiro? Exato. Simples, pô. Ah, eu não quero ter razão, eu quero ganhar dinheiro. E às vezes a gente fala assim, não, esse problema eu consigo resolver. Mas quando eu resolver esse problema aí, o tempo que eu vou demorar para ele, já acabou meu lucro. Isso aqui eu já fiz duas ou três ali, eu com o mesmo dinheiro. Né? Então, é a perspectiva. O mental é o lucro, né? A gente já pega e fala, quanto custa esse negócio? Quanto dinheiro que eu vou ganhar aqui? Quanto tempo vai demorar? Peraí, deixa eu ver. Vai ter esse problema, tal, 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 tal. Deixa eu ver. Fechou a conta, fechou. Pronto. Fechou a conta, é só ir para cima. Sensacional. E eu acho que, tipo assim, a gente tem uma. Eu acho que até
não vou dizer a palavra sorte, né? Mas a gente tem ali uma bênção de estar realmente, que é isso que você falou mais cedo aqui, sobre a questão do caráter, sobre a questão do bom senso de cada um que vem. É um ambiente tão protegido, né? Porque não se cria, não adianta chegar ali quem. Pode chegar do jeito que for, vai ser transformado. E aí a gente cria esse ambiente de relacionamento ali, a ponto de, cara, isso aqui tem que dar certo. Todo mundo que está aqui dentro tá brigando e com um propósito absoluto ali que não tem jeito de não dar certo, né? Então, Com certeza. graças a Deus, a gente tem ali, óbvio, né? O contexto de cada um dos times e tudo mais. Você tem habilidades complementares e tem personalidades diferentes, né? Então você tem que aprender a lidar ali com a personalidade de um, com a personalidade de outro, e até isso nos faz crescer. Porque quando a gente está na mesmice, né? Eu tô ali, eu vou ficar aqui, eu vou ver uma aula gravada, eu vou analisar desse jeito. Não, não quero ouvir o que, nossa senhora, não sei o quê. Isso não cresce, a gente não vai crescer. Agora, quando alguém vem e dá uma provocada, quando alguém vem e fala, pô, não é possível, deixa eu ver, pô, não é que o cara tá certo mesmo, né? Como a gente É pegou verdade. um exemplo que você trouxe semana passada, não foi? Pô, vamos comprar o direito de preferência nesse negócio aqui? Vamos falar com essa senhora? Não, mas aí eu só alienou metade do imóvel, não a outra metade. Não, vamos embora resolver isso. E aí deu aquela provocada no time ali, todo mundo correu, todo mundo foi analisar aquilo, e aí vem com um fala isso, o outro fala aquilo. E olha que legal, o tamanho do crescimento de um caso que é impossível, pode jogar para quem quiser aqui, ó. Divide para 10 mil pessoas aqui, que alguém vai olhar lá e vai falar assim: o que é isso? Não faço ideia. Aquele é um caso bastante diferente mesmo. Na hora que eu vi aquele leilão, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Eu estou sentindo cheiro. Eu não sei o que, que é, mas eu já estava sentindo cheiro. Aí, na hora que chegou na hora que a gente tem o nosso sistema, né, de gestão, para quem não conhece ainda, que está assistindo a gente pela primeira vez, nós temos um sistema de gestão em que esse sistema ele organiza, a gente vai lançando nesse sistema as oportunidades dos leilões que nós vamos participar, e aí conforme vai chegando na véspera, a gente entra lá para aprofundar e definir os valores que nós vamos colocar, verificar as questões técnicas que precisam ser enfrentadas, e nessa hora que houve o aprofundamento, aquele cheiro ganhou forma. E aí a gente conseguiu ver qual era o desafio que estava pela frente, e aquilo trouxe um embate maravilhoso. Tem uma notícia, ainda estou conversando. Já Mas vi que o leiloeiro chegou a modificar o edital, já vi que teve modificação de vários critérios desse leilão, e ainda estou conversando com essa senhora e de repente ainda vamos conseguir fazer alguma coisa aí, viu? é assim, como é que a gente consegue ganhar 300 mil reais por causa de uma ideia? Porque eu estou no ambiente, porque eu estou aqui com gente para debater e falar a mesma língua que eu. Esse, eu acho que aí parte um ponto. Todo arrematante, eu sofria muito com isso. Né? Todo arrematante, você vai ganhar dinheiro sozinho. Não, eu vou ser lobo solitário, eu vou arrematar para mim, o imóvel é meu, quero falar com ninguém, não sei o quê, beleza. Mas chega num determinado momento que você fala assim, cara, eu tenho certeza que é isso aqui, mas eu queria alguém para validar, né? Eu queria conversar sobre isso com alguém. E aí é que faz toda a diferença. Eu preciso estar no ambiente certo, eu preciso estar ali para falar com a mesma linguagem, né? Hoje a gente pega várias pessoas que já têm dezenas de arrematações e que a gente vai conversar, né? Vai tentar falar alguma coisa e não está na mesma linguagem, não procede. Então a gente tem a nossa linguagem própria aqui dos tubarões, né? É verdade, é verdade. Hoje mesmo nós estávamos analisando uma oportunidade que o Akira trouxe também para a gente, né, dar uma olhada lá no Curitiba. grupo, uma cobertura maravilhosa, uma coisa de 4 milhões, e eu peguei o jurídico dela para dar uma lida nela, um processo extenso, com 1.600 folhas, analisei o processo inteiro, e eu vi que tinha várias questões ali, dívidas do Estado, dívidas da Prefeitura, dívidas de condomínio, dois inventários, faltava contrato, faltava matrícula do imóvel, e o negócio foi prosperando, foi evoluindo, até que a gente chegou ali num ponto que ainda dá para continuar conversando. Não está fechada a análise, não. Tem umas questões que precisam ser vistas, mas assim, tem oportunidade boa. Essas coisas que são tão diferentes e que somente essa interação com o grupo, essas ideias compartilhadas, eu trago uma coisa hoje, você traz outra amanhã,
E você, como professor, então tá sempre provocando a gente com alguma coisa, né? Chega, bota um negócio, a gente resolve isso aí. E ali tem um ouro escondido que faz de propósito para obrigar a gente a aprender a garimpar, né? É muito Ó, rico. É um você ambiente muito rico. colocou uma coisa aí. Hoje eu peguei um processo de 1.600 folhas. Mas você gastou quanto? 20 minutos para olhar aquilo? 20, Aí, 25, no máximo. entendeu? Olha só. Aí a gente para pensar. Quando você vai fazer lá no desenhar um checklist, quando você vai pegar um arrematante aí para pegar, cara, ou vai contratar um advogado para fazer uma análise dessa, o cara leva dias. Ou se E, for um advogado que não tem experiência, então acho que um mês. e ainda não consegue mapear todos os riscos. Ah, com certeza. Né? Então, eu acho que esse é o crescimento. Eu acho que o crescimento maior, inclusive queria que você falasse um pouco sobre isso. O crescimento patrimonial que a gente consegue aqui, o nosso resultado financeiro, que é o objetivo, é sensacional. A gente já vai, é fato. Né? Agora, o crescimento, a curva de aprendizado, como é que foi isso para você, Wagner? Nesse Não, momento? eu acho que essa é a maior entrega que os tubarões, a Smart tem de um modo geral. A curva de aprendizado é uma coisa que não tem, assim, em lugar nenhum do mundo, em curso nenhum, em nenhum tipo de área. Eu nunca tinha visto nada em nada, nada. Nada, nada, nada. Não tem comparação. Hoje você não sabe nada. Se você for uma pessoa que está fora da escola, que você está fora do mercado, não importa quem você seja. Se você entrar no curso, no mínimo, chuta. Não, vamos exagerar. Vamos dizer que você não tenha tempo para fazer o que precisa ser feito e você faça as coisas do jeito mais relaxado possível, o que eu acho muito improvável que aconteça. O que eu acho muito provável por causa do amor que aquilo te traz, que existe toda uma cativação. Você fica cativado, né? Muito, muito energizado. Então, assim, mesmo que você seja muito, muito devagar, em 7 meses, assim, você está pronto a entrar em coisas de alto nível já. E se você for um cara faca no dente, em 3 meses você já está jogando o bolão. Exato, eu lembro perfeitamente, porque a gente fala sobre isso, né? O quanto as pessoas são transformadas, né? Elas se transformam, elas são transformadas, não só pela nossa supervisão aqui, pelo que é pela mentoria em si, mas principalmente também pelo ambiente, pelas pessoas que estão ali. Porque um está fazendo, você se sente na obrigação de fazer, e todo mundo com aquela obrigação de fazer, isso vai gerando naturalmente ali o contexto como um todo. Cara, eu tenho que entender isso, e ninguém fica para trás. Né? Você, eu tô com dúvida besta? Não tem dúvida besta, pergunta. E aí do nada vai. Né? A Ana já tá aqui falando aqui, será? A Ana já tá quase advogada. Já só falta o AB para ela. E entrou e falou, não sabia nada, não entendo de jurídico. Mas parte necessariamente desse pressuposto. O quanto que você tem que estar aqui, só basta querer. Eu quero fazer. Os outros estão fazendo, eu vou fazer também. E aí, naturalmente, o negócio vai, escala assim de uma forma que você chega num determinado patamar. O próprio Akira, que hoje é o capitão lá. A Akira, quando entrou, rapaz, dava trabalho. Ele fala, nossa, Fernando, eu tenho vergonha até das perguntas que eu fazia lá atrás. Agora, arrematou quarta parte. Não, isso aqui eu vou pegar, ainda vou fazer de solução de condomínio depois, e não sei o quê. E conseguimos acabar com o dinheiro infinito dele. Então, é um negócio maluco. É muito legal, porque quando você está no grupo e um assunto começa a ser discutido, um imóvel começa a ser analisado, você automaticamente se envolve naquela análise e as coisas ganham um ritmo, né? A conversa ganha um ritmo, a conclusão é uma casinha que vai sendo construída mesmo, até na análise, né? E eu acho que é bem propício até esse exemplo que a gente está falando de imóveis. A análise é como se fosse a construção de um imóvel. A gente começa ali com o terreno, que é a oportunidade em si, e aí a gente começa edificando aquela oportunidade, verificando se existem os fundamentos, verificando se aquela base é sólida, verificando se aquilo vai agradar o público-alvo, até que chega uma hora que aquela casa está formada, e na hora que aquela casa está formada, você fala assim, pô, eu entro aqui. E essa formação, essa construção, ela não acontece sozinho, né? Dá para fazer sozinho. Claro que dá. A primeira casa que eu rematei sozinho.
Mas eu confesso para você que hoje eu não tenho mais interesse nenhum em arrematar nada sozinho. E detalhe, né? Ó, exemplo também, que hoje teve o leilão lá, né? Do apartamento que explodiu lá. Até o Hamilton mora no mesmo condomínio lá, falou, pô, os caras tão loucos, não sei o quê. O que acontece? Caiu lá no seu grupo, daqui a pouco vocês estavam olhando aquilo lá, eu falei, gente, quero saber quanto tempo vocês vão gastar nesse negócio. O preço você já sabe, um pau e meio não pode passar disso. Vai passar disso? Provavelmente. Quanto tempo vocês demoram para analisar isso aí? 2 minutos. Tá bom, nem vamos analisar, a gente dá o e-mail e pronto. Gente, não Bem é por aí. questão de ser inconsequente, não, sabe? Mas tem algumas análises, tem algumas arrematações que sequer a gente analisa. Pega esse daí que depois não resolve. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma rede de proteção aqui, a gente sabe como resolver. Então a gente bate ali e fala, ó, isso aqui não tem maiores mistérios, não tem nada que possa acontecer de diferente. Eu não quero saber se o cara tem anulatória, se ele tinha liminar, se ele não tinha, né? Tem dinheiro na mesa? Se tiver dinheiro na mesa, a gente resolve. É, bacana. Esse negócio do dinheiro também, uma coisa que eu achei muito legal, aconteceu semana passada, ou foi uns 10 dias atrás, não sei se você vai se recordar. Eu estava analisando uma casa aqui em Jacareí, uma casa dentro de um condomínio, aí estava naquele filtro que eu falei, né, que a gente olha na véspera. Aí, faltando uns 2 dias, eu entrei lá e falei, ué, mas não é uma casa, são duas. Eram duas casas dentro do condomínio. Aí eu peguei, comecei a analisar, vi que estava tudo ok, toda a parte documental, jurídica, etc. Falei, bom, beleza, tem duas casas. Começamos a conversar no grupo, demos dinheiro para arrematar uma só. E você estava de olho no grupo, falou, pode arrematar as duas que eu entro com vocês. Isso eu achei muito legal. É assim, ué. É igual esse de hoje. Gente, não vai faltar dinheiro aqui, né? Não é todo tubarão aqui que é bilionário. A gente tá bilionário de imóvel. Deixa os imóveis alocados ali, vamos tentar vender. Mas assim, não vamos deixar passar a oportunidade por falta de dinheiro. Esse apartamento mesmo aí, 1,5 milhão. E agora tem esse de Curitiba, que é quase dois e pouco. Vem cá, quem que tem quanto aí? Então você vai entrar com 10, você vai entrar com 5, você vai entrar com 20, eu entro com 30, vamos embora. E tá feito, né? Mas assim, dinheiro não flutua, aqui dinheiro não passa batida à toa, não. A gente tem que girar, né? Quanto mais a gente gira, mais ele volta maior, né? Porque dinheiro parado, eu nunca vi ninguém aqui com dinheiro parado, sinceramente. Eu vejo todo mundo assim. Eu tenho hoje 10 imóveis, amanhã eu tenho 5, depois eu tenho 20, depois eu tenho 3, depois eu tenho 30. Eu só vejo isso. Dinheiro eu não ouço ninguém falando que tem. Eu só vejo o pessoal falando que tem imóvel. É isso aí, é outra moeda agora. Esse dia tá, ó, tá vencendo conta de luz aí, estão aceitando janela lá, a gente tira de um imóvel para pagar a conta de luz. É bem assim mesmo. Agora vai ter que pagar em espé, in natura, né? Com parte da casa já. É, ó, Cris, ó, tem que ser sócio dessa dupla ainda esse mês. Então vamos, né, Cris? Ó, quase foi hoje. Vamos ver se nós pega até sexta-feira um, então, hein? Oh, o Cris está no grupo. Um grande abraço, Cris. Ô, gente, é isso aí. A gente tem que preparar agora que tem aula daqui a pouco. Mas, Wagner, quero agradecer imensamente aqui sua presença hoje por esse bate-papo maravilhoso aqui. E quero, lógico, que você deixe um recado para a galera aí, para quem quiser mudar de vida, quem quiser se arriscar nesse universo, quem quiser nadar em águas profundas. Olha, gente, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, a sugestão poderia ser sejam livres. Porque eu acho que o leilão, a sensação que você mais tem é a liberdade. A liberdade que você tem de fazer as suas análises, de colocar o seu jeitão nas coisas, de formar o seu sócio, os seus grupos, de determinar quanto dinheiro, quando você vai mexer. É muita liberdade. Não teria, eu acho que uma palavra maior que essa comunidade pode trazer assim, em termos de expectativa que seja que supere a liberdade. A liberdade, a curva de aprendizado, o retorno financeiro, o retorno psicológico, a paz. Então, sejam bem-vindos. Se vocês não fazem parte, não percam mais tempo. Se vocês tiverem dúvida, pergunte, porque é um ambiente muito maravilhoso e eu tenho certeza absoluta que todos serão muito bem-vindos. Quem ainda não é tubarão, venha logo, não perca tempo, já arremata, vem arrematar coisa pesada, vem entrar num mundo que não tem comparação, não tem. E se você ainda não arrematou nada, o do zero arrematação, de repente, pode ser
um começo maravilhoso, porque é muita prosperidade, é muita abundância, e eu acho que a liberdade, a abundância, o ambiente, a curva de aprendizado e a paz que isso traz, isso não tem preço. Gratidão, gratidão a todas as pessoas com quem eu já tive a oportunidade de cotizar, gratidão aos mestres, gratidão especialmente a você, Fernando, que nunca me deixou sem uma resposta, que sempre me conduziu, que sempre me tratou com muito respeito, por mais que às vezes a pergunta fosse tão simples, você sempre tratou com a devida importância, eu sempre me senti muito amparado. Gratidão ao Renan, gratidão ao Pierre, gratidão ao Pedro, gratidão a todos os meus colegas tubarões, a todos os meus colegas do DZA. Gratidão. É uma palavra assim que eu não consigo expressar outra que não seja esse sentimento que eu tenho por todos vocês. Amém, muito bom. E é isso, né? E a gente vai proliferando essa gratidão para os outros também. A gente vai embora para cima deles. A gente retribui. Legal. Então tá Bora bom, ganhar gente. dinheiro. Vamos. É aqui, ó, espírito da abundância. Vamos fazer vidas serem transformadas constantemente. É isso aí. Então, galera, nós vamos lá para nossa aula agora da mentoria dos tubarões. Vamos deixar vocês aqui até a próxima quarta. Já tenho a convidada, já aceitou o convite. Quarta-feira nós vamos falar de. E ó, vou dar uma dica só, hein? É advogado também. Ó, que legal. Ó, antes de ir embora, eu quero mandar um beijo pro meu amor que está me assistindo. Mandar um beijo para minha filha que está me assistindo. Minha mãe, todo mundo que está aí assistindo. Os meus Ó, amigos de infância. Já vi que tem amigo de infância que assistindo, pessoas que eu não vejo há 30 anos. Pô, um grande beijo para todos vocês. E olha, foi muito legal ver vocês aqui, viu? Gratidão para vocês também. um beijo para essa família linda aí que nos acompanha aqui. E para os amigos de infância, ó, pode colar no homem que o homem tá ganhando dinheiro, hein? Então vamos Obrigado, lá. gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.